Mas tudo bem, vamos lá, vamos à parte mais interessante do nosso programa. Vou começar com o Marcelo, aliás, ao contrário aqui, né? Marcelo está aqui, né? Com o Marcelo, que vai falar para a gente aqui sobre um livro que acredito eu que muita gente leu, né? Principalmente lá nos anos 80, né, Marcelo? 90, mas que nunca saiu de moda, tá certo? É um livro que não precisa nem de apresentação. Marcelo. Verdade. Eu quero fazer um pequeno prólogo aí para fazer um link com a realidade aí, né? Acho que é consenso, né, de que o Brasil sofre com a falta de estadistas competentes que proponham um projeto realmente consistente de país, né? A gente está vivendo aí de eleição em eleição, de populista em populista, sem perspectivas e com um grande, assim, com um grande sentimento de pessimismo diante dos problemas que a gente vai ter que enfrentar como nação, né? Então, na verdade, para mim, são faltas de... A gente não tem referências, né? E essa falta de referência é refletida, para mim, é refletida na internet e nas redes sociais, né? Onde a gente enxerga aí cada grupo disseminando a sua própria versão da verdade. E fake news são sempre as postagens dos outros, né? Sempre, e os outros são sempre os inimigos do país. E o George Orwell anteviu essa realidade no livro que eu vou falar hoje, que é o 1984. E aí o Júlio comentou do conceito do duplo pensar, né? E nesse livro ele apresenta esse conceito que significa o quê? É a aceitação ao mesmo tempo, né, de duas ideias que se contradizem, mas desde que elas atendam à causa. E que causa é essa? No livro, a causa é a manutenção do partido no poder. Então, logo, tudo bem despejar todo o ódio sobre um suposto inimigo quando isso é feito por apoio ao líder. Então, no livro também a gente tem o Ministério da Verdade, que, curiosamente, né, tem como missão propagar a mentira, falsear a história e destruir informações. 1904, como o Jean comentou, é a mais famosa distopia produzida pela literatura do século XX. A história se passa, então, num futuro imaginado, que no caso é o ano 1984, e grande parte do mundo é vítima de uma guerra perpétua, né? É vítima da vigilância governamental onipresente, de um negacionismo histórico e de propaganda oficial. Se passa na Grã-Bretanha, ou na área que seria a atual Grã-Bretanha, que se tornou uma província de um superestado totalitário chamado Oceania, governada pelo partido que emprega a polícia do pensamento para perseguir a individualidade e o pensamento independente. O Big Brother, o grande irmão, é o líder do partido e desfruta de um intenso culto à personalidade. Bem atual, né? O protagonista, que é Winston Smith, é membro do partido que secretamente odeia, né, e sonha com uma rebelião. Esse clássico de ficção política e distópica também popularizou termos como orwelliano, né, como um adjetivo, e muitos outros usados no romance, incluindo o termo famoso Big Brother. E para quem não conhece, para quem quer conhecer melhor a obra, além de ler o livro, atualmente é possível acompanhar no canal do YouTube chamado Revista Inspire-se, e aí Inspire-se, esse "se" não é SE, é C, então junto fica Revista Inspirec, que é um canal do YouTube, como eu disse. Você pode fazer uma leitura acompanhada no qual o professor Clóvis de Barros Filho lê e comenta o livro. Logo que saiu, em 1949, logo no início da Guerra Fria, a obra foi lida pela maioria dos resenhistas como uma crítica ao regime soviético. George Orwell teve tempo de dizer, antes de morrer, vítima de tuberculose, no início de 1950, que não havia se inspirado em nenhum governo específico. Seu livro era antes uma sátira sombria e devastadora de tendências totalitárias no mundo ocidental, inclusive no ambiente intelectual. E disse:
Se não for combatido, o totalitarismo pode triunfar em qualquer parte. Orwell entendia seu último romance como um alerta e não como uma previsão. Aí eu pergunto, será? Acho que vale a leitura. É isso aí, Jean. Esse livro é fantástico. Aliás, para quem não sabe, né, a expressão Big Brother vem dele, né? Mas vamos lá, Júlio. Aproveita o embalo e manda brasa no teu assunto, que também tá no. Sabendo que o Marcelo ia falar sobre o livro, né, o Big Brother, eu fui atrás do filme, que também é bastante interessante, né? Mas vamos começar um pouquinho completando o pensamento do Marcelo sobre o livro, né? 1984 é um clássico, né? Para quem tem dúvidas sobre o que é um clássico, eu gosto muito de uma definição que diz que o clássico é aquele livro que você fica com vergonha de não ter lido. Então, é fundamental a leitura dessa primeira distopia, né? Depois tiveram outras distopias muito boas, o Contos da Aia, o Fahrenheit 45, todos tratando mais ou menos sobre o mesmo tema, indo nessa picada aberta pelo George Orwell, que todo mundo pensa que é inglês, mas na verdade ele é indiano, né? Mas nasceu no território britânico da Índia, né? Então, e outra curiosidade sobre esse livro, Marcelo e Jean, é que ele foi o livro mais lido durante a pandemia. Olha que interessante isso. No mundo inteiro, né? E, além disso tudo, ele é considerado por muitas pessoas que estudam literatura, que são críticos literários, como o livro mais influente do século XXI, como o romance mais influente do século XX, desculpa, do século XX. Mas, sobre o livro, a gente poderia fazer aqui 2, 3, 4 programas. Cada capítulo do livro dá margem a uma série de comentários, dá margem a uma série de semelhanças entre o que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. É um livro atualíssimo, vamos dizer assim. Mas o que pouca gente sabe é que o livro teve 2 versões cinematográficas. Tá? A primeira é de 1956. E, curiosamente, foi uma adaptação financiada pela CIA, que via o texto como propaganda política antissoviética durante a Guerra Fria. É interessante dizer que essa versão, esse filme de 1956, ele foi expurgado, vamos dizer assim, ele foi proibido de circular pelo próprio espólio da família, pelos próprios familiares do Orson Welles, que viram nesse financiamento dito secreto da CIA aí, um uso do livro que eles não concordavam, né? Então, o filme teve curto tempo de exibição, terminado a exibição, os direitos, a família proibiu que ele continuasse circulando pelo resto do mundo e pegou todas as cópias, né? Mas quem tiver interesse nessa primeira versão de 56, ela está no YouTube, tá? Vocês vão ver que não tem... Quem lê o livro vai sentir muita diferença, que é uma visão hollywoodiana, se é que é possível, né? Da obra do Orwell. Bom, a segunda versão que nós vamos falar é também do ano de 1984. E essa é extremamente fiel ao livro. E por conta de ser extremamente fiel ao livro, o diretor é o Michael Radford, ele queria que o filme fosse em preto e branco, mas os estúdios, na época, não concordaram. Então, obrigou o diretor de fotografia, a usar uma técnica diferenciada para diminuir para as cores, né? A gente fala velar um pouco as cores. Então, ele usou imagens coloridas sobre as imagens em preto e branco para retratar com mais fidelidade a atmosfera sombria do livro, né?
Outro dia, viu, Marcelo, eu estava lendo uma crítica, um comentário sobre o livro, né? O cidadão dizia o seguinte, quem estava comentando, que o próprio livro já é um livro em preto e branco, né? Você não consegue ver cor no livro, 1984. Aliás, se a gente pensar bem, o autor se refere muito pouco a cores, né? Eu me lembro que ele fala do macacão azul, do Winston, ele fala da cinta vermelha, né? Da Liga das pessoas que não faziam sexo, né? Liga da Castidade, né? Ele fala alguma coisa sobre comida, tal, do guisado cor-de-rosa que servem lá no refeitório do Ministério da Verdade. Cinza cor-de-rosa. Oi? Cinza róseo. Seja lá o que for um cinza róseo, né? E no final ele fala, no final não, ele tem na cabeça dele, na imaginação dele, né? Aqueles campos dourados, tal. Tirando isso, o livro, você pode imaginar o que é um livro em preto e branco. Ele é sombrio do começo ao fim. E o próprio tema, né, é um tema pesado. O personagem principal é interpretado pelo John Hurt, está numa grande atuação. Pelo menos para mim, depois que eu vi o filme, depois que li o livro, ele se assemelha muito à imagem do Winston que eu tinha na minha cabeça, né? E, curiosamente, também foi o último trabalho do Richard Burton. Foi o último filme que ele fez, logo em seguida ele morreu, e ele interpreta no filme o O'Brien, que também é um personagem de primeira linha dentro da trama, né? Para quem se interessar, o livro está no catálogo da MGM dentro do Amazon Prime, tá? Eu recomendo que, em primeiro lugar, você leia o livro, crie essa atmosfera de 1984 na sua cabeça, crie os personagens conforme o seu entendimento do livro, né? A própria paisagem. Se bem que o texto do Orwell é quase um roteiro cinematográfico, né? Mas é interessante você ler o livro e depois ver o filme. Muito bom. Acho que vale. Bom, as duas dicas são excelentes, né? Não tem como falar. Ler esse livro eu acho que básico para todos, né? É um livro, aí como o Júlio falou, né? Durante a pandemia foi um dos mais lidos, né? E você encontra hoje em PDF aí facilmente na internet, então não tem o porquê de não ler. É um livro realmente fascinante. E vamos aproveitar as dicas do Júlio aí para ir atrás desses filmes. Está dentro do Prime, mas é meio MGM, né? Mas tudo bem, a gente vai atrás. MGM. Tá bom. Eu vou emendar com mais uma dica de um filme, que na verdade é esse daqui, gente. Olha. O Mistério do Farol. Esse filme entrou no catálogo da Netflix nos Estados Unidos em 2018 e foi lá um grande sucesso nessa época. E no catálogo brasileiro entrou agora, recentemente, acho que tem menos de um mês. A nossa produtora depois poderia até me passar um chat para nós aqui, lembrando sempre que nós temos a nossa produtora executiva no Dark Room, né? A Bia está lá dentro, sempre muito atenta. Mas esse livro é o seguinte, gente. Esse livro ele é uma produção inglesa, né? É uma mistura aí de drama com um thriller psicológico, né? Aqui na sinopse, eu só vou dar sinopse, não vou dar spoiler, né, Bia? Fica tranquila. Mas diz assim que é um drama chocante, dirigido por Christopher Newham. Né? Mas o que é o mais interessante dessa história é o seguinte: esse filme foi baseado numa história real. Né? Esse Mistério do Farol, na verdade, ele se baseou na história do desaparecimento de uma equipe que ficava
vigiando esse farol. A cada 6 semanas essas equipes eram trocadas, né? E eram 3 pessoas. E eles ficavam durante 6 semanas no farol, cuidando das coisas do farol, e ficava nessa ilha no norte da Escócia, onde o mar é sempre muito bravo, o mar é terrível lá, no Mar do Norte, né? Ilhas Flennon, né? E esse fato ocorreu, na realidade, em 1900. E foi muito interessante porque só se descobriu algum problema com o farol quando um navio chamado Anctor comunicou, né, à base que o farol estava desligado, a luz do farol não aparecia. E aí mandaram um navio de resgate, um barco de resgate, chamado deixa eu ver aqui, Hesperus, né? Que foi nessa ilha tentar encontrar os caras que ficavam lá tomando conta do farol. Quando o cara chegou, ele se deparou com ninguém, não tinha absolutamente ninguém. Ele viu lá o diário de bordo, vamos chamar assim, do farol, e eles relataram que tinha tido uma grande tempestade, e com isso eles ficaram lá perdidos, né? Esse marinheiro constatou que os caras estavam perdidos. Então o filme gira em torno desse assunto. Ele tem um fim aí meio surpreendente, vocês deem uma olhada, vale a pena. E basicamente era essa a minha indicação, O Mistério do Farol. Um filme bastante interessante, baseado em fatos reais. Há, obviamente, fatos reais adaptáveis, né, às condições de uma produção cinematográfica. Tem um final aí meio surpreendente, mas vale a pena. É um fato que ocorreu lá, real, em 1900. Tá bom? Então, aconselho aí, sugiro que vocês assistam esse filme. Tá bom? Era isso. Algum comentário mais, pessoal? Mais algum? Não, eu só por curiosidade, eu pensei que você fosse falar de um outro filme também chamado O Farol, não, que é um filme daqueles que não passa na sessão da tarde, né? Um filme de terror psicológico muito legal também. Quem se interessar pelo Teu Farol, procure também esse filme que se chama O Farol, que é um que é preto e branco? psicológico, sobre solidão e loucura, ou loucura e solidão, conforme a pessoa preferir. Mas é aquele tipo de filme que você tem que assistir com moderação, né? Então, Júlio. Ficam 2 faróis aí de dica por hoje. Júlio. Só a nossa querida produtora comentou aqui que foi lançado no Netflix no dia 14 de fevereiro, esse Mistério do Farol, tá? Júlio, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Esse O Farol é com William Dafoe? É um que é preto e branco? Isso, em preto e branco. Eu assisti, é pesado mesmo, mas é muito tem bom. Inclusive umas pegadas de mitologia grega, é interessante, é bem interessante. Bom, pessoal, então eu acho que por hoje foi dado o nosso recado. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam. Vou convidá-los para a próxima quarta-feira estarem aqui presentes no nosso canal.